ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. O episódio de hoje é sobre uma personagem curiosa da história do Brasil. Trata-se de Ana Joaquina Jansen Pereira, conhecida como Dona Ana, que foi uma cruelíssima escravocrata e política no Maranhão do século XIX. Ganância e brutalidade foram suas marcas registradas, que gerou uma lenda espetacular. Depois de sua morte, ela vagaria pelas ruas de São Luís, conduzindo uma carruagem fantasmagórica. Vem entender com a gente a história dessa personagem bem controversa. Mas antes, nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Villa d'Ancona Flora Chianti Puto DOC G 2021. Um vinho italiano da Toscana que tem maturação de 6 meses em cubas cimentadas e 4 meses em garrafa. E tem um sabor intenso e persistente. Ele é perfeito para harmonizar com carnes vermelhas, pizzas e massas de molho também vermelho. Esta belezinha está por R$90 lá no Drinco. Aproveite. Brinde história? Tome esse puto. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Quando Ana Jansen nasce, ela já nasce pobre. Embora tendo essa ancestralidade, esses antepassados ligados à nobreza, diga-se de passagem, antepassados bastante remotos em relação a ela. Para começar, devo dizer que não fazia a menor ideia dessa personagem. Ela surgiu quando eu estava pesquisando potenciais figuras para a série Canalhas BR. Num primeiro recorte, achei que dava para encaixar. Mas aí veio a segunda parte, a de pesquisar a fundo a personagem, e ficou mais claro para mim que ela não caberia na série, porque ela é por demais complexa e controversa, ainda que a faceta de canalha também esteja estampada na sua história. Bom, vamos lá. Ana Joaquina Jansen Pereira nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1798. Ela era filha de Vicente Gomes de Lemos Albuquerque e Rosa Maria Jansen Müller. Sua ascendência era lusitana e holandesa. Ainda que a família fosse descendente de nobres europeus, os pais eram completamente falidos, ou seja, ela tinha uma vida bem humilde. Mas o que era ruim ficou ainda pior. Aos 15 anos ela ficou grávida, daí já viu, Como um bom brasileiro, o pai se recusou a reconhecer o filho e desapareceu. Foi uma desgraça para Ana Jansen, afinal ela tinha 2 desonras no currículo. Mãe solteira e não era mais virgem. O pai, emputecido com a situação, fez o óbvio, botou a filha para correr de casa. Então, com 15 anos e um filho, Ana teve de se virar para sobreviver. Sobre essa parte de sua vida não há muita informação, afinal ela evitava ao máximo tocar nesse assunto. Mas quando tinha 19 anos, conheceu o rico coronel chamado Isidoro Rodrigues Pereira, que era da família mais rica do Maranhão na época. Tornou-se amante de Isidoro, que tinha 50 anos. Na condição de amante sustentada, ganhou casa e mesada, e Ana teve 5 filhos do coronel. Porém, esse relacionamento mal visto transforma Ana Jansen num alvo fácil para a sociedade moralista da época, personificada acima de tudo por sua maior inimiga, Dona Rosalina Ribeiro, que conservava a moral e bons costumes com muito rigor. Não admitia uma mulher não ser casada, ter filho de um homem que ninguém sabe quem é, e ainda por cima ser amante de outro, ainda casado. O comportamento liberal e avançado de Ana era chocante para as mulheres da época, que se casavam cedo e viviam uma vida de submissão. Isidoro assumiu oficialmente a relação com Ana Jansen depois da morte de sua esposa, Dona Vicência. O casal permaneceu junto por 15 anos até a morte de Isidoro. Isso fez com que Ana passasse a ser mais respeitada pela sociedade da época. Quando ele morreu, deixou tudo para Ana: terras, dinheiro, casas e escravos. Com todo esse arsenal à disposição, Ana foi com tudo para recuperar o que havia perdido. Ela queria ser a chefe da porra toda. E se mostrou uma habilidosa mulher de negócios, tendo praticamente triplicado seu patrimônio ao longo da vida. Ganhou a alcunha de Rainha do Maranhão e também de Dona Ana. E para isso acontecer, ela não foi nem um pouco boazinha. Que história maluca é essa? Ela logo se consolidou como uma das maiores produtoras de algodão e de cana-de-açúcar do Império e possuía o maior número de escravos da região. E com eles, ela não era nada sutil. Qualquer escravizado que ousasse fazer algo diferente ou não cumprir as cotas de trabalho, ela punia severamente. Conduzia muito das punições pessoalmente, chicoteando a valer. Nos casos mais severos, decapitava os escravos e em outros jogava em poços para se afogarem.
Ela também expandiu os negócios sendo distribuidora oficial de água da cidade. O esquema era, mandava os escravos coletarem água e depois eles iam vender de porta em porta. Empreendedora essa moça, né? Empreendedora e violenta. Empreendedora. E violenta. Mas o recém-formado engenheiro Raimundo Teixeira Mendes, que retornava de Paris, vislumbrou um projeto de canalização da água em São Luís. Seu empreendimento visava o lucro e oferecer um serviço mais ágil e higiênico para a população. Diante da ameaça do concorrente, Ana Jansen armou o combate. A recém-inaugurada Companhia das Águas do Rio Anil viu aparecer em seu depósito de água do campo do Ourique um gato morto, já em putrefação. Os escravos da rainha espalhavam a notícia, gato morto na caixa d'água, que o povo repetia pela cidade. E depois do gato sucederam outras sabotagens. Enquanto a água encanada faltava, as carroças seguiam abastecendo a população por mais 15 anos. Teixeira Mendes faleceu e o empreendimento faliu. Foi só em 1874 que uma nova empresa assumiu o projeto e conseguiu distribuir água encanada para a cidade. Ela ficou sabotando os inimigos com gato morto, é isso? Gato morto. Meu Deus. Não toma água não, que tem gato morto ali. Perseverante e ambiciosa, Ana transformou o dinheiro em poder, assumindo a liderança política da cidade e reativando o esfacelado Partido Liberal Bem-TV, passando a comandá-lo. Com habilidade política, costurava acordos nos bastidores, chegando a financiar o exército de Duque de Caxias durante a balaiada. Ana Jansen requereu ao imperador do Brasil o título nobilárquico de Baronesa de Santo Antônio, em razão da localidade onde tinha sua principal fazenda, diante de suas posses, influência social e política. No entanto, o título lhe foi negado pelo Dom Pedro II. Porra, Dom Pedro. Quis saber não. Tá bom, né? Fazer o quê? Na vida amorosa, depois da morte de Isidoro, Ana se tornou amante por muitos anos do desembargador Francisco Vieira de Melo. Com ele, teve mais 4 filhos, totalizando 11 filhos. 1 de pai desconhecido, 6 de Isidoro e 4 de Francisco. Por ser uma mulher avançada em seus ideais, ela nunca viu problemas em ser amante nem ligava para o que as mulheres casadas diziam, pois sempre aparecia grávida em público, mesmo sem estar casada, e todos ficavam totalmente chocados. Mais tarde, já aos 60 anos, ela vivendo sozinha, depois ela se separou do Francisco, ela casou-se pela segunda vez oficialmente com o comerciante paraense Antônio Xavier, mas com ele ela não teve nenhum filho. Ela tinha 60 anos, ela não podia mais ter filho. Vai né? saber. Gente. Mas voltando à sua atuação política, durante quase 40 anos ela exerceu influência total sobre os escravos, desembargadores, chefes de polícia, cobradores de impostos, intelectuais, jornalistas e parlamentares do Maranhão. O local privilegiado para a tomada de decisões era o suntuoso palacete da Rua Grande, no centro de São Luís, em eventos regados à música e banquetes. E seus grandes inimigos políticos eram do Partido Cabano, que era bem conservador. Lembrando aqui que ela comandava o Partido Liberal. Então ela era liberal também nos costumes. Nos costumes. Um caso curioso desse embate foi o ódio incomensurável do comendador e negociante Antônio José Meireles, que era do Partido Conservador. Ele importou da Inglaterra centenas de pinicos de louça, tendo ao fundo a fotografia da sua mulher desafeta, de tal modo que os usuários pudessem defecar e urinar sobre a imagem dela. O cara mandou fazer pinico com a cara da Ana Jansen. Mandou. E a venda desses urinóis no armazém do comendador foi um sucesso. Entusiasmado com a empreitada, Meireles só não contava com a peripécia de Donana. Ela própria acionou emissários para comprar todos os pinicos. E quando não restava nenhum exemplar, ela mandou um grupo de 30 escravos à porta do comendador e, armados com estacas de pau, estraçalharam os urinóis até virarem pó na cara dele. Que história maravilhosa! Gente, eu vou fazer pinico com essa cara, pois eu vou comprar todos e destruir na sua cara. Outra história tem a ver com o político conservador Cândido Mendes de Almeida, eleito deputado para a Assembleia Legislativa no Rio de Janeiro. Ela era contrária à sua eleição, então ela mandou retirar Cândido do navio que ia para o Rio de Janeiro à força, e assim pediu a posse dele. Ela também controlava o jornal O Guajajara, que tinha como rival a Revista, comandado por Francisco Soteiro dos Reis. Como a revista atacava Donana com constância, ela exerceu sua influência e fez com que Francisco fosse demitido da direção da tradicional escola Liceu Maranhense. Mas não parou aí. Ela foi atrás de Nunes Cascais, dono da gráfica onde a revista era impressa. Ele foi sabotado por diversos métodos até ser despejado do sobrado onde funcionava a oficina do jornal. Ela era vingativa, né? Vingativa, muito rancor ali. Rancorosa. E no caso da balaiada, ela foi feroz pedindo a destruição dos negros insurgentes. A edição de 6 de junho de 1840 do jornal O Guajajara estampava na primeira página uma fala de Donana. Na sua 10ª taquarada, fez uma fala enérgica contra os desordeiros e insurreição dos pretos, e expedindo fortes razões, concluiu sem rebuço: guerra e mais guerra aos rebeldes e pretos levantados.
O consenso é que Dona Ana não hesitava em esmagar quem entrasse em seu caminho. Para a doutora em História e professora da Universidade Estadual do Maranhão, Elizabeth Abrantes, a liderança política e poder econômico de Ana Jansen incomodavam os homens no contexto de uma sociedade patriarcal, misógina e escravista. Ela exerce papéis não previstos para o sexo feminino e por isso vai ter muitos opositores, sendo alvo de uma série de boatos, intrigas, calúnias e difamações que vão contribuir para a construção do imaginário negativo que se tem até hoje. Ela explica. Já doutora em História Econômica pela USP, Marisa Helena de Campos, ela compreende Ana Jansen além do maniqueísmo. Ela atravessa a história como uma mulher que desafiou regras, lugares, modelos e discursos. Considera um erro qualificá-la como vilã ou heroína. Há que se considerar o contexto que Ana Jansen viveu e vivenciou seu poder, ideias e práticas. Mas o que há consenso é que ela era extremamente cruel com seus escravos. Ela comandava pessoalmente sessões de tortura, além de ordenar mortes extremamente cruéis, o que, para uma mulher de negócios, era um contrassenso, já que, ao matar suas propriedades, estava jogando dinheiro fora. Então, creio que existe nela uma fúria, talvez por tudo que passou na sua infância e adolescência, que era descontada nos escravos simplesmente porque podia. A rainha do Maranhão morreu aos 82 anos, em 11 de abril de 1869. Foi sepultada no cemitério dos Passos, hoje estádio municipal em Ozinho Santos. Deixou em testamento a recomendação para celebrarem 200 missas de corpo presente. Entre fatos, lendas e mistérios, ela vive no imaginário da população de São Luís ainda. Uma das fabulosas histórias remete à carruagem fantasma de Ana Jansen, que, altas horas da noite, parte de um cemitério puxada por mulas sem cabeça, guiadas por um cocheiro negro decapitado. Nossa, essa carruagem deve estar indo pra lugar nenhum, né? Lugar tipo, nenhum. ninguém tá enxergando nada, não tem uma cabeça. Sai da frente. Esse arquétipo seria a expiação dos pecados da matrona pelas supostas maldades praticadas em vida. Os alertas são muitos e é preciso ter cuidado para não cruzar o caminho da assombrosa carruagem que corre pelas ruas levando a alma da mulher. E quem tiver a infelicidade de encontrar a diligência de Ana Jansen e não orar pela salvação da sua alma, ao deitar-se para dormir, receberá das mãos de seu fantasma uma vela de cera que, quando amanhecer, estará transformada em um descarnado osso humano. Você ganha um ossinho. Ah, mas só isso? Aparentemente é só isso. Ah, tudo bem, eu acho que tá tudo certo. Tá, né? É, um osso, uma vela que se transforma em osso é legal, dá pra postar o vídeo no YouTube depois. É, fazer um time-lapse. Até hoje há quem acredite que o espírito da matrona também ronda o centro da cidade para expiar seus pecados. Nos arredores do palacete, onde ela tinha sua sede política, os vigias da noite comentam que escutam coisas estranhas em cima do sobrado, na madrugada, como se tivesse alguém falando, andando ou arrastando móveis. Seria Dona Ana mudando os móveis de lugar, assim, num ataque de circo-tico? Camila. É, depois de ver a série da Marie Kondo, ela resolveu organizar e só ficar com as coisas que sparkling joy. Bom, essa foi a história de Ana Jansen. Eu nunca tinha ouvido falar e achei fascinante. Ela é uma personagem bem complexa, desafiadora dos padrões por um lado e extremamente cruel do outro. Mas sua influência foi gigante e ela é homenageada em diversas ruas de São Luís e também batiza a famosa Lagoa da Jansen, cartão postal de São Luís, onde flutua uma grandiosa escultura de 74 metros de uma serpente encantada, que seria uma cobra gigante que cresce ao longo dos séculos no subterrâneo da cidade. E aí, Camila, já tinha ouvido falar da Ana Jansen? Heroína ou canalha? Ou nada? Ou os dois. Eu diria que os dois, porque ela pode ser uma heroína canalha. Pode. Eu acho que ela, assim, é uma mulher super forte para sua época e fez isso a sua vida. Eu acho isso muito, muito interessante, assim, para a época, particularmente, assim, século XVIII, começo do século XIX. Mas, obviamente, o tratamento que ela dava aos escravos não é de sua época também, mas não deve ser passado pano nunca. Não dá pra passar o pano, mas, assim, ela não era a única, né? Não, é isso que eu tô dizendo, é de sua época, assim. O fato das pessoas considerarem que os negros não tinham alma e tal, e podiam ser tratados de qualquer maneira, o que era uma coisa comum para a época, e completamente equivocada, e um grande erro histórico, não justifica, assim, explica, mas não justifica o que ela fazia, né? É isso. Não. E também essa coisa de exercer o poder onde ela podia também. Eu acho que ela deve ter sido bastante humilhada a vida inteira, e aí ela... imagina naquela época, mãe solteira, adolescente, e com um amante, quanto ela não deve ter ouvido, né? Então eu acho que também tem isso, né? De você exercer o poder onde você pode, e que é terrível, mas faz sentido na história dela. Mas ao mesmo tempo uma mulher
controversa e interessante. Assim. Sim, ela herdou uma fortuna e triplicou a fortuna, desceu o cacete nos rivais, assim, tipo, com muita força, né? Amei ela. E é uma figura meio peculiar, né? A história dos pinicos. Tipo, eu gostei dessas histórias paralelas também. Parece uma personalidade forte, né? E ela teve 11 filhos também, né? 11 filhos. 11 filhos. Muita coragem. Então é isso. Agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim, sim. Quem é Ana Jansen? Ela tem que ser lida como um sujeito histórico, como uma mulher dentro do seu tempo, para a gente poder entendê-la. Não como mito, não mitificá-la, tampouco, né, colocá-la, como também o senso comum coloca, que ela está dentro de uma bolha de crueldade, como só fosse ela a cruel, mas a estrutura que elas estavam era uma estrutura agroexportadora, era uma estrutura escravocrata. Recadinhos. Camila, se alguém aí entrou no Temu e comprou 100 urinóis com a nossa foto e quiser contar pra gente, como faz? Eu quero dizer que eu não vou comprar pra mandar destruir, vocês vão usar mesmo Vão os ter que urinóis. ficar, Vão ter que ficar com os urinóis. Mas se quiser contar pra gente, pode mandar um e-mail para contato@muitopior.com.br, deixar um recado lá no site, pode ser até um recado em áudio, pode também falar pra gente no Facebook, no Instagram e só. Olha aí. Porque Xandão mandou parar o outro canal. Twitter não vai ter mais, né? Não vai. E nos recadinhos, lá no Spotify, no episódio do Paulo Leminski, Fernanda Balen Sucim falou: ótimo, embora a dicção dela seja difícil de entender, ela poderia buscar uma fonoaudióloga. Quase desisti de ir até o final do episódio. Eu não sei o que dizer. Eu vou procurar uma fonoaudióloga, gente. Olha aí. Pô, Fernanda, pegou pesado. Tô acostumada já. Na queda do viaduto do Paulo de Fronten, a Tânia Alexandre falou: não sabia que a música O Bêbado e Equilibrista começava falando desse episódio. Não me lembro do ocorrido, era muito pequena, quase um bebê. Mas levando em conta que era obra da ditadura, não dá pra considerar a boa qualidade dos produtos usados. Adorei o episódio. Obrigada. Também nesse mesmo episódio, a Adriana Nascimento, salve Adriana, eu trabalhei com ela. Ideias de canalhas. Estou pensando podemos em empresários e pessoas públicas também, assediadores. Mas o problema é que alguns meio que se confundem com true crime ou mero golpista. Então, como categorizar um canalha raiz? Risos? Sei lá. Por exemplo, tem aquele médico Abdul, blá blá blá. É um canalha. É um canalha, mas é true crime também, de certa maneira. Então tá valendo. O cara das Casas Bahia, né? O cara da Casas Bahia. Tem vários. E lá no YouTube, a Andrea Claros 666, nossa querida Andrea Cubas, falou: não sei como, mas nunca tinha ouvido falar desse desabamento. Mais um episódio de Suco de Brasil. Uma lástima. Beijo pra vocês. Já a Mônica Souza falou: olá Camila e Danilo, descobri o podcast de vocês não faz muito tempo e estou adorando. Gostaria de saber se já fizeram algum episódio sobre o diplomata José Jobim, vítima da ditadura. Obrigada, beijo. Ainda não fizemos, tá no radar, mas assim, se você quiser ouvir um podcast sobre a história, excelente, chama Cálice, que é feito pelo Arcísio Canetti e o Arnaldo Fino. Orlando Calheiros. Muito bom, tem uma série de episódios contando a história direitinho. E lá no falecido X, o Evaldo Novellini e a Helenara Stein, nossa querida Helenara, curtiram a nossa postagem, como também o Cláudio Schubart. E no episódio do Coronel Ubiratã, lá, o Matheus fez uma série de posts falando da gente. Vamos lá, vou ler alguns trechinhos aqui. Mais um canalha pra lista, o chorume do chorume brasileiro. Querido casal, acompanho o podcast desde o episódio do também canalha e astrólogo Olavo de Carvalho. Sou professor de história e recebi o episódio de um amigo, já que estudo a influência dessa figura em meu doutorado. Como esse, entre outros canalhas, direcionaram o arsenal das guerras culturais contra os supostos professores de histórias doutrinadores. Porque vida de professor já é bem fácil e estamos precisando ser perseguidos, não é? Dá mais professor de história, né? Desde então, não parei de ouvir o podcast, que considero muito informativo e divertido. Já recomendei para alguns alunos e logo mais vou inserir alguns em sala de aula. Olha aí! Sobre o canal em questão, infelizmente não eram comum televisões de 50 polegadas na década de 1990. E este... Porque ele levou uma televisão usada na cabeça.
Esse parece ser o único tipo de justiça que poderia ocorrer com um tipo asqueroso desse, já que a impunidade no Brasil é regra. Mas eu acho nesse caso que as TVs de 50 polegadas, elas são mais fininhas hoje em dia. É pior você levar uma de tubo, mesmo que seja menor. Então, mas imagina uma de tubo de 50 polegadas. Mas não tem de tubo de 50 polegadas. Pena que não tinha, é justamente ele que fez, que ele quis dizer. De tubo. E sobre outros canalhas, Delfim e Silvio Senor entrarão para a lista em breve? Delfim com certeza, o Silvio é meio polêmico. O Silvio, sim e não, né, também. Ele tá meio na categoria Ana Jansen aí. Tá na categoria Ana Jansen. Mas Delfim é difícil não entrar, né? E para finalizar, ele falou: continue com esse excelente podcast e um grande abraço desde as complicadas terras catarinenses. Rapaz... Nossa, ele é professor de história em Santa Catarina. Nossa, me solidarizo muito com você. Total. Aí a gente vai pro Instagram, também no episódio do Frontain. A Helenara Stein falou: ouvindo agora, lembro e também chamava de Frontain, porque era como todo mundo chamava, talvez pela transmissão da Globo Carioca. Foi uma tragédia. Abraços. Todo mundo chamava de Frontain, agora é Maria Frontain. E também no pessoal lá, a gente tem a Lele Moreno, a Céfio Souza, a Lagosta Beach, Michele Cass, Leandro Noronha F, Evaldo Novellini, Tom Dupin Nada Oficial, Penovais, a Brígida 0611, a Naná PJ16, que é a Adriana, o Ricardo Cravo, o Ronaldo Rede e a Jani Souza 86. Fora isso, também recebemos um áudio do nosso querido Christian Frontain Karen. Ele mandou um áudio completo falando que o viaduto não tem 5 km, que eu me equivoquei. Mas assim, tem dados dizendo que ele tem 5 km, então... porque parece que você tá contando aí as divisões. Tô contando partes maiores, mas sim, ele falou que foi muito importante pro Rio essa... Assim, todo mundo tem uma lembrança disso, é uma história que aconteceu muito no Rio. Apesar de no resto do país parece que não foi tão relevante, várias pessoas não conheciam essa história. E também é uma história do começo da década de 70, né? Ele pediu pra gente... Ele adorou a ideia de fazer um sobre a eleição de 1989, um episódio. E também considera pedir pra gente sobre a eleição de 82 no Rio, com Brizola e Moreira Franco. Olha aí. E também pediu mais alguns episódios, e é isso. Vamos ouvir uma das mensagens, porque ele mandou várias. A gente não vai por todas, porque ficaria muito longo. Vamos. Bom dia, amigos. Tudo bem? É o Christian Cain, o carioca favorito de vocês. E no episódio do Elevado Paulo de Frontain, eu quero relatar que não tem carioca acima dos 50 anos que não tem uma lembrança dessa tragédia, né? Marcou muito a cidade. E sim, Camila, o carioca chama Paulo de Frontain, inclusive eu falo Frontain, não sei porquê, mas quando você falou Frontin, aquilo assim, né, os ouvidos... ficam, né, a gente já torce o nariz, né, e os ouvidos, Frontin, Frontain. Então, quando você for ao Rio, é Paulo de Frontain. Para finalizar, também lá no Instagram, o Alessandro Soares falou: não conhecia essa história não. É impressionante. Grande abraço. Um abraço. E você tem mais algum recadinho aí? Não, só isso. Tá bom, então a gente também deixa o nosso salve para os sumidos Giancarlo e Kelfinha, que não apareceram. Não, Giancarlo, ele apareceu semana passada. Semana passada foi semana passada. Essa semana ele não apareceu. Um pátio, Giancarlo. E um beijo, Kelfinha. E é isso. Semana que vem estaremos de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.